Bom dia a todos. Hoje falaremos um pouquinho sobre o termo ACO, o termo inicial da contagem dos juros na ação de dissolução parcial de sociedade, análise tranquila, não muito incisiva de um recurso especial, falando um pouquinho sobre esse importante RESP e as consequências dele dentro da prática da dissolução parcial de sociedade. Bom, pessoal, acredito que a gente já consiga bater um papo, sempre acaba pautando o universo aí do direito empresarial e de maneira mais específica o direito societário, Porque de um tempo para cá, pelo menos eu venho observando um aumento bem significativo das ações de dissolução de sociedade, seja essa dissolução total, seja essa dissolução parcial, mas de maneira significativa a chamada dissolução parcial. E essa ação de dissolução parcial, ela é uma ação muito interessante, porque ela está a partir ali do artigo 599 do Código de Processo Civil, e ela é uma ação bem interessante porque, via de regra, existem as exceções, via de regra, essa ação ela tem um caráter dúplice. Qual que é esse caráter dúplice? Essa ação visa a dissolução parcial da sociedade, ou seja, a ruptura, a resolução do vínculo que une um sócio a essa sociedade, especialmente ele promovendo essa ação em face da sociedade, em face dos seus sócios, e concomitantemente a apuração dos seus haveres, ou seja, o quanto que efetivamente ele tem o direito de receber. Então, repito, via de regra, existe a ação que só tem por objetivo a resolução da sociedade. Existe a ação que só tem por objetivo a apuração dos haveres. Mas, via de regra, ela acaba tendo esse caráter dúplice, ou seja, a resolução e também a apuração dos seus haveres, ou seja, o quanto que efetivamente eu tenho direito de receber ao sair de uma sociedade. E aí começa uma discussão muito interessante, porque o juiz, ao receber essa ação, ele logicamente vai franquear o contraditório, e aí, havendo uma concordância entre as partes pela dissolução parcial da sociedade, automaticamente o juiz vai sentenciar essa ação e vai automaticamente remeter à apuração dos haveres que vai acontecer mediante uma liquidação. E aí, ao determinar essa liquidação, começa uma fase própria, onde vai se apurar o quanto que aquela pessoa tem para receber. Logicamente vai se designar um perito, as partes vão indicar assistentes técnicos, vão apresentar quesitos e o processo vai seguir. E aí vai chegar num determinado momento que vai haver a fixação do valor. E aí que começa um problema. Por quê? Por que aí começa um problema? A partir de que momento os juros e a correção monetária eu vou deixar um pouquinho para o final, mas a partir de que momento começa a incidir os juros e a correção monetária em face desse valor que vai ter que ser pago a esse sócio retirante? Olhem só, algum tempo atrás o Poder Judiciário vem se debruçando logicamente há algum tempo sobre essa ação, e sempre se teve um entendimento de que os juros moratórios seriam contados a partir do momento da sentença que transitar em julgado fixando o valor. Então, repito, tem a sentença que vai promover a dissolução parcial e depois vai ter a sentença que vai fixar aquele valor que efetivamente tem que ser pago a esse sócio retirante. E aí o que o Poder Judiciário vinha entendendo? Que os juros começariam a contar a partir do trânsito em julgado da sentença que decidir aquele valor a ser pago ao sócio retirante. E aí, isso sempre me pareceu um pouco estranho, o início da contagem do termo inicial desses juros, porque para mim nunca me pareceu muito justo, em que pese nós ainda não tenhamos o valor, mas me parece um pouco injusto você fixar esses juros somente a partir desse trânsito em julgado. Até porque uma ação dessa pode demorar 1, 2, 3 anos e esse sócio retirante até agora não recebeu efetivamente nada. Então sempre me pareceu muito injusto. E aí o Superior Tribunal de Justiça
por meio do RESP 1, 732, 541, que é o objeto da live de hoje, em que pese tratar de uma sociedade, de uma ação anterior à entrada do Código Civil, repito, esse RESP versa sobre uma ação promovida antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. E aí, ao definir essa questão, e para mim de uma maneira muito acertada, extremamente correta, ele determinou que os juros deveriam ser fixados a partir da citação na ação principal. Ou seja, na ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. E aí, se existir, logicamente, vários réus, né, seria da última citação. Então, e aí essa fixação por meio desse RESP, que me parece, repito, muito correta, ele definiu uma situação de justiça dentro da saída de um sócio dentro de uma sociedade, porque ele passou a determinar que os juros de mora passariam a contar a partir da citação dos requeridos, e aí existindo mais de um requerido, da última citação. Então essa mudança acabou norteando os tribunais superiores, né? Então, notadamente aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, se vocês até olharem as jurisprudências do Tribunal de Justiça de São Paulo, quase que a maioria, né? Na minha opinião, a maioria, né? Existem algumas decisões pontuais que acabam fugindo um pouquinho dessa regra, mas a maioria das decisões jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de São Paulo também vem seguindo essa linha. Existem algumas decisões anteriores que falavam que era a partir do trânsito em julgado, só que as mais recentes decisões do TJ de São Paulo vêm entendendo, ao meu ver, de maneira acertada, a fixação dos juros a partir da citação do requerido na ação principal. E aí, uma questão que também é interessante é a questão da correção monetária. Então, são coisas diferentes, né? Incide sobre aquele montante os juros, que a jurisprudência vem se consolidando nesse sentido, que é a partir da citação, e a correção monetária nunca teve discussão. Ela sempre foi fixada a partir da data da resolução da sociedade, que também me parece muito justo. Então são dois momentos diferentes, são duas circunstâncias diferentes. A correção monetária, que vai começar a ser contada a partir da data da resolução, e aí quando você pensar a data da resolução, automaticamente você tem que ir no artigo 605 do Código de Processo Civil, que fixa as datas da resolução da sociedade. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A data da resolução da sociedade será, inciso 1º, no caso de falecimento do sócio, a do óbito. Inciso 2º, na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. Aí nós temos o inciso 3º, o inciso 4º e também o inciso 5º. Então a data, o termo ACO para a correção monetária vai ser a data da resolução. E essa data, obrigatoriamente, vai ser fixada na sentença que determinar a resolução da sociedade. E os juros, conforme uma posição que vem sendo bem consolidada na jurisprudência, passam a ser contados a partir da citação do requerido. E repito, havendo mais de um requerido, da citação deste último requerido. Isso, eu acredito aí que eu tenha conseguido apresentar para vocês aí, especialmente o termo inicial da contagem dos juros dentro da dissolução parcial, e aí já de quebra aproveitei e falei alguma coisinha também sobre a correção monetária. Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, obrigado a todos.